Aula de Física, do dia 31/3. Então, eu vou falar hoje de lei de Coulomb. A lei de Coulomb fala da força de atração ou de repulsão de duas, três ou mais cargas elétricas, tá? E essa lei de Coulomb fala o seguinte, que a força de atração ou de repulsão é igual a K, que é a constante eletrostática, Q1, que é o valor de uma carga, Q2, valor da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Essas duas barras que eu coloquei aí são barras de módulo. O que é módulo mesmo? Vamos lembrar? Um módulo é quando é um valor escalar, ou seja, sem sinal, tá? Onde F é a força elétrica em Newton. K, constante eletrostática, dada em Newton por metro quadrado, centímetro quadrado. Q1, carga elétrica 1. Q2, carga elétrica 2, dada em Coulomb, a unidade de medida de carga é Coulomb. E D é a distância em metros, tá? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Tem uma carga, ixi, minha caneta não quer funcionar. Tem uma carga aqui e uma carga aqui. Essa distância aqui, ó, que ele tá falando. E aqui tem as duas cargas, tá? Então, tem sinal positivo ou negativo. Se forem as duas positivas ou as duas negativas, essa força vai ser de repulsão. Se as duas forem uma positiva ou uma negativa, vai ser de atração. Então, a força elétrica que atua entre pequenas esferas eletrizadas pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas. O K é uma constante, ou seja, 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, tá? Sempre vai ser esse valor. Então, o primeiro exemplo é facinho. Ele diz o seguinte, calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de 1 Coulomb cada uma. Então, Q1 é 1, Q2 também é 1. Situados no vácuo a 1 metro uma da outra. Então, a distância, ó, essa distância aqui é 1 metro. Só aplicar a fórmula, F é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. O K é uma constante, o Q de 1 é 1, Q da outra é 1, e a distância, ele deu que é 1 também, 1 ao quadrado. Fiz isso daqui, 9 vezes 10 a nona, vai ser a força elétrica. Essa força elétrica vai ser de atração ou de repulsão? De repulsão, por quê? Porque as duas são positivas. O segundo exemplo já é um pouquinho mais complexo. Ele está falando assim, de acordo com o modelo de Bohr, o átomo de hidrogênio é formado por um próton, ou seja, carga positiva, em torno do qual um elétron descreve MCU. Para quem não se lembra, MCU é movimento circular uniforme, de raio aproximadamente igual a 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Determine, letra A intensidade da força de atração entre o próton e o elétron. Por que aí vai ser atração? Porque o próton tem carga positiva e o elétron negativa. Então, positivo com negativo dá atração. Ok. Aí, na letra B, ele pede a velocidade do elétron. Dados, massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, já está no Sistema Internacional quilo. Carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o K, 9 vezes 10 a nona. Então, ele fez um esboço. O próton aqui no centro e o elétron está girando aqui com uma velocidade. Ele quer saber essa força de atração entre as duas. Então, F é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a nona. O valor de Q1, 1,6 vezes 10 a menos 19, como é módulo, não uso o sinal. Q2, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância entre elas vai ser o raio da circunferência, que ele deu no enunciado, 5,3 vezes 10 a menos 11 ao quadrado. O que eu fiz? 9 vezes 1,6 vezes esse, dividido por esse ao quadrado, dá isso daqui, tá? Essa força de atração. Agora, na letra B, ele pede a velocidade. O que eu vou fazer? Como aqui o elétron está girando no movimento circular uniforme, o que acontece? A força elétrica é igual a força centrípeta. Força elétrica eu achei aqui. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre o
raio. Então, 8 vezes 10 a menos 8 igual a massa que ele deu, 9,1 vezes 10 a menos 31, v ao quadrado que eu quero, dividido pelo raio, que é 5,3 vezes 10 a menos 11. Passei esse multiplicando e esse dividindo. Ficou v. V igual... V não, aqui é v ao quadrado. V igual a raiz disso, que dá 2,18 vezes 10 a sexta metros por segundo. Esse terceiro exemplo cai na prova, tá? Quando vai ser a prova? A gente não sabe ainda, mas vocês já marquem aí que vai cair na prova. Então, ele tá falando assim, ó, duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B distantes entre si 0,4 metros no vácuo. Sendo Q1, 2 vezes 10 a menos 6, Q2, 8 vezes 10 a menos 6 e K, 9 vezes 10 a nona, determina a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3, menos 3 vezes 10 a menos 6, colocada a 0,1 metro de A sobre a reta AB. Então, aqui, gente, eu fiz o desenho, ó. Coloquei carga Q1, carga Q2, a 0,1 metro de Q1 está Q3. Então, se tudo tem 0,4, aqui é 0,1, aqui é 0,3. Essa carga Q1 é positiva, essa é negativa e essa é positiva. Entre essa e essa, tá vendo uma atração, então tem uma força 1, 3 aqui, ó. 1 faz em 3. Quem se movimenta é essa carga aqui, ó. Essa e essa estão fixas. Entre essa e essa tem uma força de atração também, negativa e positiva. O Q2 vai puxar o Q3 para lá. Para onde vai o Q3? Para onde a força foi maior. F13 ou F23? Eu vou calcular F13. K, 9 vezes 10 a nona. Q1 ele deu 2 vezes 10 a menos 6. Q3, 3 vezes 10 a menos 6. Lembrando que não uso o sinal porque é em módulo. Dividido pela distância entre elas, que é 0,1. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1.